Esculpidor de Nuvens, ele é meu segundo livro e difícil falar da própria obra assim, mas ele é uma continuidade, não no sentido físico do Pancrácio, mas ele é muito do que eu entendi enquanto estética do que eu queria escrever. Eu descobri no Pancrácio e consegui, eu acho, que daí de uma forma mais madura aplicar no Esculpidor de Nuvens. O Pancrácio era uma novela, né, que tinha, não me lembro bem, 40 e poucos capítulos. E o Esculpidor não, eles são pequenos textos que vão se somando, assim, eles vão criando uma espécie de corpo do começo ao fim, né? E eu dividi ele em duas vozes, então tem uma voz que é mais infantil, que é a primeira, que é o Esculpidor de Nuvens. E uma segunda voz mais adiante, que é o Cão Mentecapto, que é seria uma voz adulta. No Pancrácio, no final do Pancrácio tinha uma parte que eram outros textos curtos. Alguns desses textos estão lá no Cão Mentecapto, que é ele, que é um cara que pra mim é um voyeur, ele não fala, né? Tudo que está escrito ali são pensamentos dele. E ele flana por Curitiba, vamos dizer assim. Tem algumas referências que você encontra ali que são da cidade. Então ele fica flanando pela cidade como um voyeur. E essas histórias têm a ver exatamente com esse passeio dele pela cidade, né? É um olhar mais erotizado. Não só erotizado, diria... Tem um recalque ali, sexual muito grande dentro do Cão Mentecapto. É um cara que eu acredito que teve muitos problemas com as mulheres, assim. Ele fala no Pancrácio, ele já falava, né, dos casamentos malfadados dele, e aí você vai ler as histórias novas, elas flertam muito com esse universo, assim. Então acho que o Esculpidor ele tá mais nesse viés, assim, no encontro. Acho que no encontro dessas duas vozes, assim, essa voz infantil e essa voz adulta. O lançamento vai ser semana que vem, dia 25, sábado. Vai ser lá na livraria Arte e Letra. Fica aqui em Curitiba, no bairro Batel, na Presidente Tomé 130. Vai ser das 3 até as 8 da noite. Eu acho que a Encrenca no começo nasceu com essa ideia de literatura de invenção, queria fazer só coisa experimental. Aí a gente lançou os 3 primeiros livros nesse embalo. Mas acho que as coisas amadureceram bastante, assim, né? Principalmente no diálogo com o Freire, com o Thiago, que já tem arte e letra. De abrir para mais pessoas, não só com esse foco experimental. A gente ia ficar muito fechado numa literatura que beira o experimentaloide, que beira o abstrato, a relação com as pessoas não ia ser tão próxima, enfim. Nesse afã surgiu um projeto lá em São Paulo, na verdade o Leprevaux já fazia umas leituras lá, que é o Trovadores do Miocárdio, e do qual o Fausto participa o Chico Sá, enfim. E o Leprevaux comentou daí com o Fausto do selo, e o Fausto falou, porra, tô querendo reeditar 2 livros meus, Básico Instinto e o Santa Clara Poltergeist. Vocês não querem fazer? Porra. Na hora escorreu uma lágrima. Claro, imagina. Fausto é meu ídolo sou fã dele de infância, assim, da Cátia Flávia. Eu falei, porra, ia ser do caralho, né, a gente poder fazer esses 2 livros. A gente fez. Foi do caralho, foi massa, conhecer o Fausto, fazer esse trabalho com ele. E aí eu notei dentro da literatura... A literatura do Fausto é uma literatura... poderia chamar de experimental, não acho tão experimental, mas acho ela tem uma linguagem bem vanguardista para a época, assim, né? Quando ele fez nos anos 80 chamou bastante atenção da mídia especializada. E eu acho que casou bem com o Encrenca, ao mesmo tempo que ajudou a dar uma visibilidade pro selo, porque ele é um cara que tem um nome e tal. Aí a gente começou a pensar em novos projetos, e aí surgiu Contos de Outros Cantos, né, que é um livro de contos do Otávio Lourenço, onde ele pegou cenas de filmes do Hitchcock e reescreveu contos
criou os contos dele, né? Mas baseado nessas cenas em Curitiba. Então é legal, um cara novo, o segundo livro dele, então isso também foi bacana. Agora tem esse meio novo, é o Esculpidor. Mas aí a gente está querendo relançar, lançar um livro do Socella, do Sérgio Socella, que é um poeta que já faleceu, mas que tem centenas de livros que ele mesmo fez, que ele fazia em casa de luta. Era bem legal o processo dele. E já está encaminhadinho aí, acho que agosto, setembro deve sair, que é o A Nova Holanda. Tem um foco um pouco experimental, mas mais no formato, a linguagem em si não é tão maluca. É um livro que tem uma sequência de, diria quase de aforismos, assim, que é um próximo lançamento que a gente quer fazer. Além da gente abrir também para... Eu recebo muito e-mail, assim, de gente nova, assim, que fica mandando textos, poemas principalmente, né? A poesia, ela é meio... Não vou dizer maldita, mas é difícil você conseguir publicar poesia. E até essa semana eu estava conversando com um cara para publicar, e também pessoas que não têm muita... Porque o problema não é que não tem acesso você até tem. A questão é distribuição hoje. Acho que o problema, acho que o que a gente conseguiu na Encrenca, por ter essa parceria com o Fred e com o Thiago, e o selo tá rosteado dentro da Arte Letra, a gente usa a distribuição que a Arte Letra criou em 10 anos, que é muito boa. E como eles começaram pequenos também, a Arte Letra vai se desenvolver nesse caminho, também de publicar autores locais, de publicar pessoas menos famosas. Então, juntando essas coisas, a gente conseguiu o mais difícil, que é a distribuição, que é entrar nas livrarias. Que isso hoje, não vou nem dizer que é foda, acho que não existe. É uma pica, o cara faz o livro dele, vai distribuir e não consegue. Aí fica muito restrito a vender no blog, a vender no seu site. Aí você vende para os teus amigos, para tua família. É trabalhoso pra caralho. Então acho que a Encrenca, ela dá esse tipo de acesso. Mas aí tem um outro lado que é foda, que a gente não tem grana. A grana de uma grande, ou não tem investimento. Então a gente acaba abrindo um sistema de parceria, como já foi com o Otávio Lourenço, está sendo comigo nesse livro, e foi o que eu propus para esse poeta semana passada, onde a pessoa paga o seu livro, mas ela recebe de volta. Então a gente faz um cálculo lá de custo do livro para devolver essa grana pro cara. Então, sei lá, o cara investe 3 pau no livro, e esse 3 pau voltaria para ele na venda de cada livro baseado no valor de capa. Então, assim, força também o cara a vender seu próprio livro, que também acontece bastante do cara querer que você lance o livro dele e vende aí. E não rola. Autor que não trabalha o seu próprio livro tá fudido. Não sei se é assim no mundo inteiro, aqui no Brasil é. Então, se o cara é professor, tem um blog, tem uma coluna não sei aonde, o cara tem que trabalhar o livro dele junto à editora, junto ao selo. E aí, claro, eu também vou trabalhar o livro dele, então a gente junta isso para aumentar a vendagem, para que ele receba o dinheiro dele de volta o mais rápido possível. Então essa é uma forma também de trabalho que eu acho que, não vou dizer que é inovadora, porque já tinha algumas pessoas fazendo isso, mas acho que tem a ver com o universo da literatura nesse Brasil pós-plano real. Né? Aumentou o poder aquisitivo e tal, coisa meio que deu uma melhorada, mas problema de distribuição. Né? Então acho que o cara tendo grana para pagar o livro dele, a gente ajuda ele a distribuir e vai tentando de alguma forma enfiar o livro dele pelo Brasil. Tem funcionado. Assim, hoje eu vejo a gente tem a Tati, que trabalha na Arte Letra, que ela me deu toda uma lista de e-mails. Eu tenho um mailing, ela tem um mailing da Arte Letra, eu tenho da Encrenca, a gente sempre junta essas coisas, com vários endereços de livreiros que compram livro da Arte Letra. Então isso é legal. Então eu vou entrar em contato com esses caras a partir da semana que vem, antes do lançamento, e vou dizer, olha, a Encrenca tá com um livro novo, assim, assim, assado, você pode comprar a partir de tal dia e tal. Isso meio que catapulta as vendas. Então eu acho que o que a Encrenca tenta fazer é isso, assim, é dar um pouco de acesso também para quem não consegue publicar, que é foda. Hoje em dia discute menos, já nem mais fala nisso.
Eu acho que para mim isso é uma coisa já vencida. Eu falava muito com o Thiago, né, que como editor já tem bastante experiência, e ele também conversa isso com editores do Brasil inteiro. E é legal porque o livro ele tem um significado completamente distinto do CD. Completamente distinto. É muito diferente. Você poderia ficar horas falando do porquê, mas é diferente você ter o livro na mão e você ter o CD. Porque a plataforma, a mídia, ela precisa de um lugar para rodar. Então o CD hoje é a coisa mais enfadonha do mundo, porque você tem que ter um aparelho para tocar o CD, um aparelho para tocar uma fita cassete, um toca-disco, não vai andar com essa porra debaixo do braço. E o digital, o celular, o iPad, essas porcarias, a música tá dentro, então você carrega 150 mil músicas numa porcaria do tamanho de um celular. Então, isso é do caralho. Você pode fazer isso com o livro também, mas eu ainda acho que a relação da pessoa com o objeto físico, com o papel, ela tem é de um outro significado. Mostrei meu livro agora para um amigo, ele pegou o livro e falou, queria ver o cheiro, ele queria sentir o cheiro do papel. É isso. Quando eu vi ele fazendo isso, eu falei, é isso, as pessoas, quando você pega o livro, sente o cheiro do papel, cria outros significados. Então talvez eu acho que o livro não vai sumir. Quantos anos tem o livro, né? O papel, desde o papiro, desde as coisas manuais, e até hoje o livro não sumiu. E já veio tudo quanto é tipo de tecnologia no século, desde, sei lá, nos últimos 2 milênios, o que já mudou, né? O que já evoluiu essa tecnologia. E não, a gente ainda continua lendo a porra no papel. Eu acho que é por causa dos significados que a gente dá ao papel. Ele é muito diferente do que a música encontrou, né? Porque depois do disco, a fita, disco, CD, evoluiu para um caminho que eu acho que o digital talvez seja o mais interessante comercialmente falando. Você pega uma música e dispara. E o livro não pegou dessa forma. Apesar de, sei lá, vejo que escritores, o Viltesa, né, investindo bastante nessa parte digital, mexendo bastante com o livro. E eu acho do caralho, assim, mas ainda eu pego um livro na mão e falo, é mais legal de ler. E já li naquele Kindle. Eu leio no Kindle, leio no papel. Não é, tem a coisa da caneta, eu rabisco o livro pra caralho, não tenho esse respeito com o livro, acho que o livro é papel, eu vou riscando, eu vou anotando ideias, vou vendo coisas, e daí depois eu pego aquele livro, ele parece que vira um monumento depois de um tempo, ele cria uma certa raridade intelectual, apesar de que eu me desfaço depois, eu abandono, a minha biblioteca em casa não tem 2 prateleirinhas, tem 40 livros só, eu me desfaço bastante, mas o processo eu acho importante, por isso que eu acho que não vai sumir. Tem essa pira de que vai subir, acho que não. O café entrou na minha vida por completo acidente. Esse tipo de café, né? Os cafés especiais, eles nascem no Brasil, são cafés certificados, eles vão nascer em 92. Né? Depois da saída do Collor, houve meio que uma reviravolta econômica. E alguns fazendeiros se juntaram para criar uma associação que trabalhasse em prol da certificação de cafés de qualidade. Que até então o café do Brasil era bem ruim. 10 anos depois começa a nascer cafeterias aqui no Brasil. Né? O café deixa de ser um artigo de luxo só para exportação e entra no varejo, né? Vira terceiro setor, assim, final de 2002. Eu acho que, por isso que para muita gente, acho que virou meio que um acidente, assim, trabalhar numa cafeteria nesse modelo europeu, né, que a gente acabou importando, que é bonitinho, né, tem pessoas bonitinhas, super descoladas, trabalhando atrás do balcão, em mesinha, tudo legal. Eu acho que acabou atraindo a atenção dessas pessoas mais jovens que começaram a trabalhar para ganhar uma grana. E assim como eu vejo que as pessoas se depararam com uma ideia nova. Você não vai lá simplesmente pegar um café, tirar e vender. Você vai trabalhar com café, que tem todo um processo
desde o plantio, da colheita, do beneficiamento, daí ele chega verdinho na tua mão, daí tem todo um trabalho de torra para valorizar algumas características que ele traz da fazenda. E aí tem todo o trabalho do barista, que daí vai fazer a extração, a infusão desse café, a moagem. Então, eu acho que essa especialização é que começou a atrair a atenção das pessoas. Elas começaram a ver que café não era só café, que era um troço bacana, que você podia passar o resto da tua vida estudando isso. Eu entrei nesse sentido, assim, fui meio que nesse embalo. Comecei a trabalhar com a Georgia, e aí fui estudando e ela foi me ajudando. Enfim, aí você vai virando, aquilo vai virando um bolo, porque você não tinha referência. Você não sentava e dizia, pô, vou pegar um livrinho ali, pá, legal, eu sei tudo de café. Eu não sabia porra nenhuma, começa a estudar, vai dialogar com pessoas do mundo inteiro, e acho que a fascinação que o café criou vem muito disso, assim. De como que você opera essa coisa nova. É uma coisa nova. E eu acho que toda coisa nova ela cria uma certa fascinação. Eu fui meio nessa esteira e aí eu fiquei trabalhando com eles lá no Luca, acho que uns 5, 6 anos no balcão, depois fiquei só dando treinamento, aí competi até 2009, aí parei de competir e fiquei ajudando pessoas a abrir cafeterias. Aí fiquei mais nesse foco, até abrir a House, fiquei lá com eles 3 anos, construímos uma coisa. E aí depois fui realizar um projeto meu que era muito antigo, uma ideia muito antiga de ter uma torrefação, que é o projeto que a gente tem hoje, que é a Fabis Coffee Co. E foi um projeto que eu resolvi juntar com outras pessoas que também tinham essa mesma fascinação. Foi a Amanda, que torra hoje, né, que é a mestre torradora, e o Juca e a Ida, que trabalham, que são os donos da House, que daí por uma afinidade a gente já tinha trabalhado lá, até hoje a gente trabalha junto, mas 3 anos em loco. Aí resolvi me investir nesse projeto novo, né, de torrar o próprio café, que eu acho importante. Eu tenho autonomia nas coisas que eu faço, então eu posso comprar o café que eu quiser, torrar do jeito que eu quero, moer do jeito que der e vender. Então, se é o melhor ou o pior, aí já não importa. O que importa é que a gente tem total autonomia para fazer um trabalho em cafés especiais, né? Nesse tipo de serviço e de produto. E acho que vem dando certo, assim, é uma coisa muito nova ainda, né? Até às vezes eu me vejo com questões assim que eu nunca tinha me batido, né? Que é muito fácil trabalhar no negócio dos outros. A partir do momento que você tem o teu, você começa a lidar com questões que são não só a parte burocrática, assim, contador, sabe? Uma pica sempre vai ser, mas eu digo mais de questões de responsabilidades. Isso é muito louco. Aí eu vejo que muitas vezes coisas que eu falava assim para as pessoas, eu venho aqui e falo, não, é muito mais difícil do que eu imaginava. E aí eu tiro como exemplo todos os meus amigos que têm cafeterias ou que têm negócios de café. Às vezes muito do que eu faço aqui eu aprendi com essas pessoas que abriram negócios antes de mim. E vou aplicando daí do nosso jeito, de alguma forma, a nossa filosofia de trabalho, né? Cafés sempre frescos, café que não fica velho, uma qualidade melhor de expresso, para tentar fazer um expresso melhor, os cafés filtrados. Então a gente vai tentando colocar isso para o cliente. E de uma certa forma para o cliente da rua agora, né? Com essa lojinha nova aqui, a gente vai tentar com que o cliente da rua tentar diminuir o espaço entre a fazenda e o cliente, assim, esse cliente final que toma o café, porque é uma loucura, assim, parece que a fazenda tá ali, o cara tá aqui, e até hoje as pessoas ainda acham que o café não é uma fruta, não sabe que é uma fruta, que a gente usa a semente que tá dentro da fruta. A galera fala, porra, como assim? É uma coisa ainda um pouco abstrata para muitas pessoas no Brasil. Falo isso porque o Brasil é o maior produtor de café do mundo, então tem uma noia, assim, uma pira de que todo mundo entende café, todo mundo toma café, e não é. Então de que forma a gente consegue reduzir essa distância entre as pessoas, né? Baixar o preço, tentar de alguma forma baixar o preço. O café especial chegou num lugar de glamour muito alto, assim. Você vai nas cafeterias hoje, os preços são altos por uma realidade de Brasil. Você olha e fala, caralho, o café é caro? Sim, é caro.
Então acho que a gente chegou num top assim que é meio fora da casa, assim. Aliás, eu trabalhei muitos anos nesse lugar, então eu acho que o que eu estou tentando fazer hoje, a gente aqui dentro da Forbins, é baixar um pouco essa bola, assim. Baixar um pouco a nossa bola, porque ficou muito caro. Claro, ainda tem cafés que são muito caros e que você vai vender aqui o expresso, ele vai custar caro. Você não vai conseguir chegar no café expresso num preço abaixo de R$3. E a realidade brasileira hoje convive com um café de R$1,50, R$2. Então você não vai conseguir chegar nisso. Mas diminuir essa distância, cada vez mais comprimir até o limite para ir trabalhar, tentar, é meio utópico e meio romântico isso, tentar devolver para o povo esse produto, levar de volta. Talvez funcione, a gente vai começar a vender aqui café a R$4, que é um preço que eu nunca fiz o custo. É um preço que eu vejo pela média da galera que é barato e vai ser para todos os cafés. Uma coisa que eu vi o Léo fazer lá na loja dele, na Barista Coffee Bar, ele faz um trabalho assim já, que eu acho maneiro, aquele é um troço que funciona. Então, que diminui esse lastro, assim. Então você fica tentando todo dia achar jeitos de fazer isso. Só que assim, você tem que comprar teu café direto do fazendeiro, não dá pra comprar café da feira, de feira de certificação, tem que ficar caro pra caralho, então você tem que comprar café direto, você tem que trabalhar, pouco funcionário, lugar pequeno, aí também você tem que... Aí você vai começando a adaptar o teu negócio a essa tentativa de modelo, né, de baixo custo, para baixar o preço. Mas acho que funciona. A gente estava lá teve o Campeonato Mundial de Latte Art agora e eu fui como treinador do Dani lá da House. Aí a gente foi pro campeonato, foi do caralho. E aí eu aproveitei para ir em algumas cafeterias da Suécia. A gente foi até Gotemburgo, Estocolmo, Copenhague. Tem algumas cafeterias lá que são referências no mundo, assim, eles fazem um trabalho bem foda. Você começa a entrar e lá, assim, o poder aquisitivo é alto, mas os caras vivem é tudo caro pra caralho, assim. Tudo lá é taxado em mais de 25%, tudo, meio que o imposto geral, assim. Então, tudo é caro, muito caro, até pra eles. Então você chega lá, você vê as cafeterias top, os caras fodas, eles têm uma cafeteria pequenininha, alguma meia de mesa e 3 piá trabalhando. E é um cara na máquina tirando 400 cafés por dia numa porra. E daí eu pergunto pra piazada lá e eles falam, cara, o aluguel aqui é muito caro, o salário é muito caro, o café, porra, tem que trazer lá do Brasil, lá da Costa Rica, da Guatemala, porra, da África, é muito caro. Então você tem que trabalhar num sistema pequeno, poucos funcionários. Aí eu falei pro cara, porra, mas é o mesmo problema que a gente tem lá. Ele falou, não é que é a mesma coisa, a economia de vocês estabilizou e vocês estão chegando num lugar que a gente chegou tantos anos atrás. Tá? A gente tá nesse modelo hoje exatamente porque a economia levou a gente para esse modelo. Ninguém fez isso porque acha cool. Torna-se cool por questões até da própria mídia, que acaba falando que o troço é legal. Mas é uma necessidade que o cara tem de fazer um troço pequeno. Então eles acabam tendo uma cafeteria pequena, num lugar de alta circulação de pessoas, várias cafeterias dessa. Então o cara tem ele tem quatro pequenininha em lugares de alta circulação. Ninguém tem umas puta cafeteria gigante, com restaurante, Isso é uma coisa muito nossa aqui. Tem alguns lugares lá que fazem assim, mas é bem mais difícil. Enfim, eu acho que tem muito a ver com isso. Acho que a Forbins está mais nesse lugar, assim, de conseguir servir um produto bom para outras pessoas, diminuir esse abismo.